Olá, boa tarde, meus queridos e queridas, meus amores e minhas amoras. Para quem não me conhece, eu sou a Marilise, sou psicóloga clínica e eu vim falar um pouquinho, hoje eu vou falar um pouco sobre as nossas emoções diante dessa crise que a gente está enfrentando, essa pandemia. Deixa eu ver. Eu queria... A Ju já tá online. Oi, Ju. Tudo bem, coração? Saudades. E a Gabi, como tá? Linda. Então, nós vamos falar hoje, Ju, sobre as nossas emoções. As nossas emoções referente a essa pandemia e como equilibrar isso, né? Tentar, diante de tudo isso, ter um equilíbrio emocional pra gente passar por isso, tá? Só que antes eu vou falar um pouquinho, orar e falar um pouquinho sobre os nossos conflitos, as nossas, como se diz, dificuldades, né? Tá, então vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradeço, Senhor, por essa oportunidade de estar falando tentando dar um pouco de conforto às pessoas. Te agradeço por tudo, Senhor, por cada vida, dos meus familiares, dos meus amigos, dos meus irmãos em Cristo, dos meus irmãos de sangue. Obrigada pela vida de todos, Pai. Te agradeço muito, Senhor Jesus, por estar aqui, pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado, Senhor. Amém? Amém. Eu vou começar a citar um versículo que fala assim, 1 Pedro 5:7. Está escrito assim: entregue todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de você. Então, todas as preocupações, não são só algumas que o versículo fala, né? Ele fala todas. Então, se a gente entrega para Ele, por que a gente vai ter preocupações, né? Se a gente está entregando a nossa vida, as nossas preocupações a Ele, por que a gente quer ter o controle de tomar isso para nós? Não é verdade? Oi, Pati, tudo bem? Oi, Marisa, tudo bom, amor? A paz do Senhor, né? Então, é para entregar algumas preocupações para Deus? Será que são algumas? Não, entregue todas. É difícil? É. Falar é fácil, né? Fazer que é difícil? É difícil. Só que a gente tem que tentar. E se a gente não tentar, a gente não consegue. Não é verdade? E outro versículo é Mateus 6:34, que fala assim: por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia, bastam as suas próprias dificuldades. A gente está passando, a paz, Tânia, a gente está passando por uma dificuldade hoje. É a dificuldade da gente não saber o que será do amanhã, do nosso amanhã, mas o nosso amanhã pertence a Deus, né? Então, tá, e como que eu vou passar por isso? Como que eu vou enfrentar esse leão da incerteza, né? Que essa incerteza causa medo, e o medo causa ansiedade. Como tentar o equilíbrio emocional diante disso? É isso que a gente vai falar sobre isso agora. Vou tentar ser breve quanto a isso, pois também não tem, assim, grandes segredos. Mas o principal é que a gente deve fazer isso, a gente deve tentar fazer isso. Por quê? Porque é difícil. Não tem segredo, não tem. Né? Tem algumas técnicas, tudo, mas para executá-las, a gente precisa de um grande esforço. Coisa que, na atual conjuntura, a gente não está tendo tanta energia para isso, não é verdade? As nossas emoções estão alteradas, né? Daí vem o desânimo, vem o cansaço, vem a incapacidade de focar em alguma coisa importante,
né? E a gente acaba focando no que não precisa. Coisas como assistir um filme, ver série ou comer a comida que a gente gosta já às vezes não está mais sendo prazeroso para nós, né? Porque a gente está num momento que não está favorecendo, né? O confinamento, como eu disse da outra vez, ele causa estresse, causa tudo isso, a falta de energia, ânimo, devido ao confinamento e a incerteza do que está por vir, né? Não sabemos o que é, então a gente fica nessa... Oi, Paulinho, tudo bem, meu pastor querido? Então a gente fica nessa incerteza. Essa incerteza traz tudo isso para nós, né? E diante dessa situação toda, as pessoas elas acabam ficando... Paulinho, o Rodrigo tá tentando entrar no Instagram, tá? Mas ele não tá conseguindo, eu não sei porquê. Esse meu assistente aqui, ó. Não entende nada de tecnologia. Ele não entende nada de tecnologia, nem eu. Mas ele tá tentando, tá bom? Então, essas incertezas tornam as pessoas mais impacientes, tornam as pessoas... aquelas que têm o paviozinho curto, nem pavio tem mais, né? Eu sei que as pessoas ficam assim e cientificamente tem um motivo, né? É verdade, falando cientificamente, isso, né, isso ocorre de fato, né? Não é só um achômetro nosso, isso acontece mesmo, tá? Devido a essa incerteza, né, a gente tem que ter um objetivo, que é de atravessar tudo isso com, como se fala, tendo o menor, causando o menor estrago possível em relação às emoções, em relação ao nosso convívio, em relação às relações pessoais, né? Então, como ter menos dor e menos estrago? Vamos tentar algumas técnicas, né? Para focar em como passar por isso com menos dor, com menos aborrecimento, com menos brigas e tudo mais, tá? Então, por que isso daí? Porque a gente acaba focando em coisas pequenas. E essas coisas pequenas, elas são potencializadas, na verdade, né? Nesse momento de estresse. O que a gente acaba fazendo, potencializando isso? A gente acaba culpabilizando o próximo, a gente acaba apontando o dedinho, né, na cara do outro, falando que ele é isso, por causa dele aconteceu aquilo. A gente acaba criticando a fábrica de sapato porque a gente tá com o dedinho esmagado e foi culpa da... Gente, não precisa, a gente não precisa criar motivos para culpabilizar o outro, né? Também a gente não tem que colocar isso como, vai ser tudo perfeito, tudo abençoado. Não é isso, a gente tem que entender que há sim estresse, há sim dor, há sim incerteza, o medo, né? Há tudo isso, a gente tem que reconhecer, porque é uma insanidade a gente falar que vamos passar por isso, tá tudo bem, vamos passar por isso. Não está tudo bem. E esse não estar tudo bem, a gente vai ter que resolver de alguma forma, né? Então, qual é a forma? A gente tem que se autoanalisar, a gente tem que perceber quando uma situação começa a encrespar. O que é essa situação? Vamos dar um exemplo. Seu marido chega e fala assim: você não fez isso, você não fez aquilo, não gosto disso, não gosto daquilo. É uma palavrinha que entra em você assim de atravessado. O que você vai fazer? Então, primeiro, a grande pergunta. A gente sai da situação, né? A gente se coloca de fora da situação e se questiona. Respira, né? Sai da situação e pergunta: o que eu vou fazer? Isso daí faz sentido eu entrar numa discussão da qual não vai trazer nenhum resultado benéfico e só vai causar mais briga, só vai gerar mais discussão, porque essa cutucada que ele deu é a opinião dele e eu tenho a outra.
É difícil fazer isso, gente, eu sei. Mas a gente tem que tentar. Porque se a gente não tentar, a gente sempre vai falhar. Então, o que a gente faz? Né? Daí, essa discussão, eu acho que é uma coisa pequena. Então, é pequena, então eu não tenho que dar tanta importância, eu não tenho que potencializar isso daí. Então, eu saio, olho no geral. O que é o geral? O geral é o seguinte. Não tenho por que eu ficar discutindo isso, porque eu tenho minha opinião, ele tem a dele, e se eu ficar discutindo não vai ter fim, eu vou ficar mais irritada, ele vai ficar irritado, e quando a gente está irritado a gente cega, a gente potencializa o pior, a gente fala para o outro aquilo para machucar, só para satisfazer a nossa razão, né? Só para satisfazer o nosso eu. Então a gente não fala coisas para ajudar. Não, a gente só vai falar para atrapalhar. Então, o que a gente tem? O que a gente tem que fazer? A gente sair, respirar, olha a situação de cima e depois volta. Depois volta para ela e resolve, tá? A pergunta que a gente tem que se fazer quando a gente sai é a seguinte: isso está sob o meu controle? Eu posso controlar essa situação? Se eu puder controlar, ok, eu volto, discuto. Discutir não é brigar. Converso em relação àquilo, mas blindado. Blindado do quê? Sabendo que a pessoa, quando começou a atacar, ela tá com um espírito de briga. E quando um não quer, dois não brigam. Então, se você consegue controlar isso, ok, entra, conversa a respeito, ok, controlou. Agora, quando é algo que não, se a resposta for não está sob meu controle, o que a gente tem que fazer? Orar. A gente ora, respira e se afasta, não dá continuidade àquilo. Entendeu? Por quê? O que aquilo vai... A gente já sabe que se der continuidade vai dar ruim, a gente é impulsivo, a gente tem o pavio curto, né? Então não vai levar a lugar nenhum. O terceiro é... O terceiro é... Quando a gente olha, né, e vê que ou está ou não está sob o nosso controle, a gente tem que ver que esse exercício de fazer isso, a gente tem que ver que analisar se isso vai causar dor, se isso vai causar irritação, se isso vai causar o desconforto, né? Dentro de tudo isso, dessa retirada da situação, a gente tem que analisar tudo isso. Então a gente tem que analisar se a gente tem o controle, se isso vai causar dor, se isso vai nos afligir. Para quê? Quando a gente entra numa discussão, isso gera o estresse emocional. A gente abre a portinha aqui da nossa cabeça, a portinha a caixa de Pandora, onde só tem coisa ruim. Então, para que a gente vai fazer isso? Não tem necessidade, porque quando a gente está numa situação crítica, a gente leva isso. A gente pode até finalizar a discussão naquele momento, mas a gente vai carregando isso para o resto do nosso dia. Isso vai gerando cada vez mais, sabe? Uma falta de energia emocional, uma falta de habilidade de controle, você entendeu? Então a gente tem sim que ter um autocontrole. Na Bíblia fala que a gente tem que ter o autocontrole. Então é exercitando dessa maneira que a gente vai conseguir atingir o nosso objetivo, que é passar por essa pandemia, passar por esse momento crítico, minimizando a dor, né? Vamos dizer assim, minimizando e equilibrando emocionalmente o nosso estado, né? Quando a gente faz isso, é difícil, né? É difícil porque a gente tem um vício comportamental. Eu já falei sobre vícios comportamentais uma vez. Você tá meio assim, Tânia, mas ó, o que você tem que fazer? Tentar. Todos os dias é dia pra gente testar, pra gente se testar, né? A gente vai falhar em muitos dias, é normal. Só que não é porque a gente falhou que a gente vai desistir. Porque se a gente desistir, a gente não alcança o nosso objetivo. É normal a gente falhar, tá? Primeiro a gente falha várias vezes e acerta um. Durante 5 dias da semana, vai de segunda a sexta. Vou pegar de segunda a sexta, que é o dia que eu trabalho, é o dia que eu tenho mais
agito, né? Mais movimento, converso com mais pessoas, tal. Então, vou me testar de segunda a sexta. De segunda a sexta, se você se testa todos os dias, talvez você consiga, você tenha êxito. Por quê? Porque você não faz parte do seu... É um desafio mesmo, Paty, é isso aí. Não faz parte do seu comum, da sua rotina, né? Então, você está desconstruindo algo, né, dentro de você, que é o seu vício comportamental, para você construir algo novo. Mas para você construir algo novo, você tem que desconstruir, chegar ao zero e para você reconstruir, né? A gente já falou sobre isso também. Então, esse vício comportamental é que nem um vício de alguém de alguma pessoa drogada, né? Para você tirar ele é bem difícil, é muito difícil. O corpo pede, é automático você fazer aquilo e tal. Então é bem difícil. Só que a gente tem que sempre ir nos testando, né? Então é aquilo, de segunda a sexta, você testa. Acertou uma vez, fala, acertei uma vez, nem vou fazer, desisto. Não, você tem que continuar, porque na segunda semana você vai acertar 2 e o resto vai errar. Na terceira semana você vai acertar 2 ainda. Na quarta semana você vai acertar mais, você vai ser mais assertivo do que errar. Entendeu? E assim vai. É uma construção, e não é uma construção do dia para a noite. É uma construção de vida. Você tem quantos anos? 30, 40? Você passou a vida inteira pensando daquela forma. Então não é do dia para a noite ou de um mês para o outro que você vai, não, acabou, eu vou ser diferente agora e agora eu vou mudar. Tá, você pode até querer, mas para você executar isso é um pouco difícil. Você não tem que desistir, entendeu? Então, quando a gente faz isso com a gente nos dá a oportunidade de viver melhor, de ser mais fluido, de nossa vida ser mais tranquila, de ter menos dor, por mais que tenham as dores, né? Dores emocionais, dores físicas, elas diminuem com o nosso estilo de vida novo, entendeu? Que é qual? É manter o equilíbrio emocional. A emoção, nosso equilíbrio emocional, quando a gente tem um controle que as dores físicas diminuem, tudo melhora, né? Através do nosso controle emocional, através da nossa mente. Porque a gente que tem autoridade para... Deus deu isso pra gente, deu essa autoridade pra gente ser autor da nossa vida, de fazermos nossas escolhas, entendeu? É um grande desafio, mas a gente não tem que desistir. Isso mesmo, Paty. Então a gente tem que parar, a gente tem que se perceber quando tem algo assim que você fala assim, vai dar ruim, isso entrou de atravessado em mim, não gostei. Quando a gente tem essa percepção, a gente para, dá um passinho para trás, ou 2 talvez, né? E segurar aquele calor, né? Do imediato, do impulso que a gente tem de pá. Se a gente ficar reclamando, culpabilizando o outro, falando, não vai dar certo, aquilo lá é horrível, não vai adiantar nada. Isso daí são coisas pequeninas que a gente tem que tirar de perto da gente, que a gente tem que se perceber, parar de reclamar, né? É difícil, já tenho essa mania de ficar reclamando. Você tinha. Vamos tentar fazer isso também, vamos tentar parar, porque isso não ajuda. Isso só inunda a nossa cabeça de coisas ruins, coisas negativas, e inundando a nossa cabeça, inunda nosso ser. Então, pra quê? É a gente que sabe o que coloca dentro da gente ou não. Entendeu? É a gente que sabe. Você que permite colocar isso. Mas não sou eu que permito, as coisas acontecem. Tá, as coisas acontecem, mas tudo tem um lado bom e um lado ruim, tudo tem um porquê. O seu questionamento de hoje não vai ser a resposta. Você não vai ter a resposta para o seu questionamento de hoje. Sua resposta vai vir depois, vai vir quando Deus quiser. Então não adianta você questionar, não adianta você xingar, não adianta você murmurar, que não vai adiantar. Só vai ficar estressado. Só vai inundar sua cabeça de coisas ruins. Qual que é o X da questão? Rosa, me fala. Me diz para eu poder te ajudar, então. É não permitir? O X da questão é como não permitir que as coisas ruins aconteçam? É isso? Pode falar que eu estou aqui para responder.
O X da questão é quando alguma coisa ruim acontece de fato e a gente não tem o controle sobre isso. É isso? Por isso que a gente está em constante teste com a gente mesmo. E nunca desistir. Por quê? Quando a gente consegue atingir uma fluidez, né, de vida, assim, do melhor comportamento, do melhor pensamento, quando a gente atinge isso, isso se torna automático. Só que é um processo. Isso eu não vou conseguir isso amanhã e já conseguir, ok, vivo da melhor maneira. Não, é um processo. A gente tem que ir se testando todos os dias, sempre. Uma atitude coerente, corrente, tá? Então, a gente tem que ir se testando todos os dias. Todos os dias. Mesmo que a gente falhe. Entendeu? Se a gente falhar, ok, falhou, amanhã de novo, de novo, de novo. Pra quê? Pra chegar um momento que a gente seja mais assertivo, que a gente consiga executar melhor isso, tá? E isso se tornar automático na nossa vida. Mesma coisa dirigir, pra quem sabe dirigir. Entendeu? Pra quem sabe dirigir, que a gente... Você sabe quando você vai mudar a marcha? Você pensa pra mudar a marcha? Não, você simplesmente muda. É andar de bicicleta, você sabe que você tem que levantar a perna, fazer todo o movimento, segurar na guia. Não, você simplesmente faz, são pensamentos automáticos. Né? Isso não tem mais o trabalho, isso deixa estar bem cristalizado dentro de você. E é isso que a gente tem que fazer, cristalizar os novos comportamentos, as novas maneiras de pensar. Entendeu? Essa nova maneira de pensar, quando for cristalizada dentro da gente, vai ser automático. Só que para isso acontecer, a gente tem que ter um esforço maior. A gente tem que se esforçar, a gente tem que nos testar sempre, tá? E se tem uma situação, a gente tem que saber perceber quando vai dar ruim, né? Quando alguém fala alguma coisa, ou quando você vai ficar triste em relação a alguma coisa que aconteceu com você, você foi demitida, sabe? A gente não tem que focar nisso. Claro, a gente tem que ter a preocupação, o que vai acontecer, tal. Tá, mas... Ok, resolvido? Não está resolvido, porque estou desempregada. O nosso futuro a Deus pertence. Entendeu? Como eu falei lá em Mateus 6,34 no início, que está assim: por isso não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Amanhã, cada dia bastam as próprias dificuldades. Então, a dificuldade de hoje, a gente tem que ver e como que a gente vai analisar. Tá? Então são esses passinhos, tá, gente? Pra gente manter o equilíbrio emocional, que é... Quais são? Alguém lembra? Quais são os passinhos? Percepção, a gente tem que perceber quando aquilo vai dar ruim. A gente tem que sair da situação, analisar, ver, fazer a pergunta: eu tenho controle sobre isso? Não tenho? Se tenho, como que eu faço para encarar? Mas o controle, eu tenho que ter o controle de tudo. A gente tem que ter uma visão geral de tudo, não focar só naquilo, tá? A gente tem que ter a visão geral. Eu tenho controle, eu vou conseguir terminar essa discussão sem muitas ofensas, sem muitos arranhos, sem muito... Eu vou conseguir ter o autocontrole para que a minha impulsividade, né, não atinja o outro, né, de maneira que vá doer. Eu vou ter esse controle? Se eu não for ter esse controle, se afasta. Se afasta, porque não vai resolver. Não vai resolver de nada. Então, percepção, a visão, a pergunta se vai ter o controle ou não, e a sua atitude, qual vai ser, né? Que seja menos dolorosa, que seja menos ofensiva. Então, dessa forma, se a gente sempre agir diante de qualquer situação, né? Se a gente conseguir ter essa percepção de que vai dar ruim, de que, sabe, não vai levar a lugar nenhum, então a gente consegue lidar com as coisas, com o nosso controle emocional. Isso em relação a dentro de casa, com a nossa família, isso fora de casa com os nossos amigos também, porque eu sei que a gente anda impaciente, né, com tudo, com a situação, com tudo. Isso a gente acaba ficando intolerante, né? E pra quê? Pra que essa intolerância? Não tem necessidade disso, gente. Então a gente escolhe como que a gente quer. É difícil a gente... Eu não tô falando que todos os dias são dias de sol. Tem os dias de chuva também. Mas é um esforço. A gente tem que se esforçar para escolher como que a gente vai passar o dia. A gente vai passar o dia emburrado, a gente vai passar o dia mal-humorado ou não?
Ou a gente vai tornar isso uma coisa diferente? Ah, tô mal-humorada? Tá, não tô legal hoje. Tá, não tá legal, mas não precisa ser pior, né? Então a gente tem que lutar contra isso, contra o mau humor, contra a tristeza. Como? A gente não tem que deixar o nosso cérebro ser inundado com notícias ruins, com pensamentos que vêm assim, não é que você quer, né? Mas vem, eu sei que aquele pensamentozinho chato, aquele pensamentozinho que faz doer lá dentro, com aquele pensamentozinho, sabe? Então, é foco, tira o foco disso, tira o foco dessas coisas pequenas, mas que machucam. Então, tira o foco disso e manda embora. Pense em outra coisa, pense em qualquer outra coisa, em uma nova receita, num novo planejamento de viagem, como que você vai mudar a sua sala, se você vai pintar uma parede, enfim, pensa qualquer outra coisa, mas tira o foco disso. Tira o foco disso e coloca em outra coisa que não te traga, tristeza. Deixa eu ver o que a Rosa colocou. Eu sei do assunto, porém avalio até as consequências do ato. Para quem recebe a minha atitude e recuo pelas consequências. Tá certo, Rosa, você tem que avaliar sim, porque tudo tem uma consequência, né, daquilo que a gente faz, tanto bom quanto ruim, né? Se for uma coisa boa e uma coisa ruim, tudo tem uma consequência. É bom a gente ter essa percepção, né? Isso é ótimo. É uma das principais coisas a se fazerem, é medir as consequências, porque elas vêm. Se você está fazendo uma coisa boa, você vai receber uma coisa boa. Ou para já, ou mais para frente. Se você estiver fazendo uma coisa ruim, as consequências também vêm. Exatamente. Gente, e quando a gente faz o bem para o outro, isso daí traz uma felicidade pra gente, que ela é uma felicidade que a gente, como a gente pode falar, duradoura, né? O fazer o bem pro outro, o amar o outro, traz uma felicidade duradoura. Ela é mais duradoura do que se você ganhasse um celular, um iPhone, sei lá, X, sei lá que número que tá o último iPhone do mundo. Você ia ficar feliz se você ganhasse? Ia, claro, aquilo, nossa, você ia explodir de felicidade e tal, mas aquilo ia durar pouco. Estudos científicos comprovam que a felicidade maior e mais duradoura está na gente poder ajudar o outro. E esse outro é alguém que está do seu lado, ou é alguém que está longe, ou é alguém, é o outro. Isso traz uma felicidade. Não digo permanente, mas bem duradoura. Né? Isso daí, os estudos comprovam, isso daí confirmam isso. Tá? Então, dentro das nossas possibilidades e limitações, se a gente ajudar o outro, amar o outro, a gente está fazendo bem para si. Né? Não que uma mão deva saber o que a outra faz. Mas essa é uma dica de felicidade que todos, talvez muitos não saibam, infelizmente, mas vale testar. E esse ajudar o outro é ajudar a si também, né? Com tudo. A gente tem que ter o equilíbrio emocional, a gente tem que ter o autocontrole para poder ajudar o outro, né? E outra coisa que eu queria falar, depois disso tudo, né? Depois de manter o equilíbrio emocional, eu queria ler uma partezinha da Bíblia pra gente finalizar. Tá bom, gente? Que tá em 2 Pedro 1, capítulo 1, versículo 5. Do 5 ao 11. Vou ler, tá? Pra vocês. Queria que vocês meditassem um pouquinho. É assim. Mas, para conseguir estes dons, vocês precisam mais do que fé. Vocês devem também trabalhar arduamente para ser bons. E nem mesmo isso é suficiente, porque depois vocês devem aprender a conhecer melhor a Deus e descobrir o que Ele quer que vocês façam. Então, deixa Deus agir e prestem atenção nas suas atitudes para saber o que Deus quer de vocês. Vocês têm que descobrir isso, tá? Depois, aprendam a pôr de lado seus próprios desejos, que são seus impulsos, né? O paviozinho curto, você pode tirar o pavio ou pode prolongar ele, né? Seus próprios desejos, a fim
de se tornarem perseverantes e piedosos, deixando com satisfação que Deus faça de vocês o que Ele quiser. Isso tornará possível o passo seguinte, que é vocês apreciarem outras pessoas e gostarem delas, e finalmente chegarem a amá-las profundamente. Quanto mais seguirem neste caminho, tanto mais vocês ficarão fortes espiritualmente e se tornarão frutíferos e úteis ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas qualquer um que deixar de seguir a esses complementos da fé é verdadeiramente cego, ou pelo menos muito míope, e se esqueceu de que Deus o libertou da velha vida e de pecado, a fim de que agora ele possa viver para o Senhor uma vida forte e boa. Portanto, queridos irmãos, trabalhem com ardor para provar que vocês estão realmente entre aqueles que Deus chamou e escolheu. Vocês nunca perderão a firmeza, nem abandonarão a fé, e Deus abrirá de par em par os portões do céu para que vocês entrem no reino eterno do nosso Senhor Jesus e Salvador. Então, trabalhem arduamente. Arduamente? Então, é um esforço que a gente tem que fazer, né? Para a gente reconstruir um novo ser, novos comportamentos, novas atitudes. A gente tem sim que fazer um esforço e não desistir, tá? Aqui na Bíblia fala isso. E se testem, fica aí para vocês. E depois vocês podem falar para mim na próxima live se alguém conseguiu, se alguém teve muita dificuldade, como foi, tá bom? Vocês podem fazer perguntas, podem deixar aí as perguntinhas que depois eu respondo, podem falar comigo por WhatsApp, por onde vocês quiserem, tá bom? Muito obrigada a todos. Muito obrigada a todos. Queria falar que eu estou aqui, não se esqueçam disso. Sei que muitos estão passando por algumas dificuldades do qual não conseguem lidar, mas eu estou aqui se vocês precisarem para qualquer coisa, tá bom? Senhor Jesus, muito obrigada por essa oportunidade, por essas vidinhas que estão assistindo, por aquelas também que não estão assistindo, mas muito obrigada, Senhor, por cada uma, mas que eu amo também da mesma forma, Pai. Graças te dou, obrigada pelos meus pastores, obrigada pela vida de todos, Pai. Muito obrigada por todos, pela Rosa, pela Fabiana, pela Patrícia, pela outra Pati, pra Tânia e por todos que estão assistindo, pro Paulinho, quem mais tá aqui, deixa eu ver. Por todos, Senhor, pra Marisa, pra Ju, tá bom? Obrigada, amores. Até a próxima, tá? Amo vocês, tô com muitas saudades, tá bom? Um beijo no coração e um forte abraço. Amo vocês. Até a próxima. Tchau.